Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Elizabeth Yar, soy secretaria de CEILA Continental y miembro de la CEILA México. Apoyándonos en esta entrevista tenemos a Fortunato Malimachi. También tenemos el gusto enorme de compartir espacio con Eduardo Horner. Quisiéramos que nos comentara un poquito sobre usted. Nasci na Bélgica no ano 1930, viajei para o Brasil. Em 1958, estou aqui 64 anos. Eu ensinei história, naquele tempo chamava História da Igreja, não é? Era uma disciplina eclesiástica em diversos institutos do Nordeste do Brasil. Assisti a famoso primeiro dia, o dia do nascimento e da morte de CEILA. Tudo começou com uma carta de Henrique Dussel. Ele me convidou para me apresentar no exato dia 3 de janeiro de 1973, na cidade do Quito, no Equador. Primeiro dia, nós ficamos de caneta na mão e de papel na frente, anotando as orientações de Henrique. As primeiras organizações, primeiramente, Jaime Dias, sacerdote, você vai ser nosso secretário. Eduardo, padre brasileiro, você vai ter uma equipe brasileira. E assim foi dividindo o primeiro dia. E depois, ele, pela tarde, começou a dizer, fez uma ampla apresentação, em que ele defendia a seguinte ideia: não existem duas histórias. Uma história econômica, social, político, de um lado, e uma história da igreja do outro lado, como se ensina nos seminários, né? Existe uma história. O cristianismo faz parte de uma só história, a história humana deste continente. Ela faz parte da economia, da política, da cultura, da sociedade. No momento que ele estava assim, já terminando quase sua exposição, irrompe na sala o então já Monsenhor Lopes Trujillo, recém-empossado como secretário-geral do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, e diz o veredito: esse é um discurso marxista. Lopes Trujillo pensou de ter morto o meu bebê na hora do nascimento. Era natimorto, como se diz, né? Natimorto. Nasce morto, né? Mas ele não contou com Mendes Arceo. Quando chegava na sala, de novo, Mendes apontou o dedo para Jaime e disse: Jaime, se vocês concordaram, ele pedia primeiro sim que nós concordamos. Se vocês concordaram, Jaime, você vai para um cartório na cidade de Quito, era segunda-feira, né? E manda registrar num cartório civil a Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina. Renasceu a CEILA, livre, de certa forma, porque não mais vinculado ao organismo eclesiástico, e pobre, né? Eu fiquei, o padre brasileiro foi destacado para formar uma equipe no Brasil. A base eram historiadores leigos, digamos assim. Quando eu cheguei no Rio, eu falei com José Honório, que era diretor da Biblioteca Nacional, ele me entendia perfeitamente. E ele que foi nosso mestre durante os primeiros encontros que foram realizados no Rio de Janeiro. Os meus contatos em São Paulo, quem me ajudou mais foi Boris Fausto, inclusive participou de um dos encontros da CEILA latino-americana. Tú dijiste que hubo algunos problemas. ¿Cuáles? Henrique Dussel apresentou o seguinte esquema. Em CEILA se han dado 3 campos de tensão: o polo religioso, o polo científico, o polo social. Claro que o polo eclesiástico não se interessou muito. Isso é uma constatação muito clara. Então, vamos trabalhar com o polo acadêmico. E aí sim foi.
E depois, esse famoso depois de Henrique, depois vem o polo popular. Domingos Savio Carneiro era um jovem artista e foi ele que apontou uma incômoda contradição que acompanha a Sheila desde sua origem. Ele chega a dizer o seguinte: Sheila faz opção pelo pobre e se comunica de uma maneira que o pobre não entende. Eu acho que a grande contribuição da Sheila para a teologia da libertação é o projeto da descolonização da história da América Latina. A descolonização da mentalidade histórica, que ainda está muito enraizada nas nossas culturas, e inclusive nos nossos sistemas de ensino, né? Quando a criança vai para a escola, ela traz consigo o maior documento histórico que existe na vida, o seu corpo. Isso num país como o Brasil é impressionante. Crianças que ainda têm a cor dos ancestrais africanos. Outro documento que a criança traz na escola é seu nome. Por exemplo, o nome da Costa. O que é da Costa? Dos Santos. Por que dos Santos? É porque os religiosos nunca disseram que eles tinham escravos. Eram escravos dos santos, grandes proprietários de escravos. Outra coisa, em todo canto no Brasil a topografia é indígena. Em todo canto. A escola primária tem eminentes possibilidades de trabalhar a partir, como diz o Paulo Freire, né? A partir da realidade da própria criança, para entender o mundo onde ela chegou. Como fazer que os jovens tenham uma ideia, no meio do estudo da história, o que significa ser os próprios nomes, o que significa a cor da sua pele, o seu jeito que aprenderam de falar português, a sua maneira de ser. O que faz o Brasil ser Brasil? O método era de promover visitas escolares, porque não trabalhamos nessa linha de ter esses contatos com esses meios de comunicação que estão disponíveis hoje, lives, vídeos, filmes, através da mediação de Sheila. E nós temos canais de contato. Temos sacerdotes de muita influência, temos bispos. Es para los historiadores en el Brasil un tema interesante escribir una historia para niñas y niños? Eu estou esperançoso, porque essa juventude vai descobrindo. Eu acho que os 50 anos nos ensinam uma lição de humildade, né? Fizemos um esforço, mas não chegamos ao que eu o Henrique chamava el después, né? O que depois viria, a famosa abertura, não chegou. ¿Qué espacio le queda a nuestros países ahí solitos o a nuestros grupos cristianos, ¿no? Eu só posso falar da dimensão mais brasileira. Eu sempre respeitei muito as opiniões de José Comblan. Ele achava que a verdadeira dimensão era a África, porque nós somos um país muito ligado à África, né? Então, essa dimensão quase natural, a gente perde por causa dessa geopolítica totalmente errada, né? E outra coisa que ele dizia a mim diversas vezes: olha, a revolução nunca será só latino-americana, será mundial ou não será. O verdadeiro problema não é Ocidente, Oriente, democracia, autocracia, essa coisa. O verdadeiro problema é o norte rico explorando o sul pobre. ¿Qué le dice a estos historiadores jóvenes? Vale a pena o trabalho acadêmico sério como estão fazendo. Dizer assim, ela fez isso ou aquilo, é muito difícil avaliar. A gente não sabe por onde os nossos trabalhos ajudam as pessoas. A história passa, mas o espírito, digamos assim, fica, né? Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Fortunato. Y bueno, pues agradecer a este público que nos va a escuchar.